Pode ir, Ná? Então, beleza. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por esse dia, por esse friozinho. Te agradecemos, Senhor, porque a força que nos move é o Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa manhã para te adorar, para te louvar, para engrandecer o teu nome, para conhecer mais de ti, para buscar conhecimento, Senhor. Eu te louvo por todas as pessoas que aceitaram o convite e estão aqui essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Poxa vida, hoje foi difícil sair da cama, né? Você vê que eu saí tão cedo, eu já venci, não foi uma batalha, não, foi uma guerra hoje de manhã. Esse meu filho na adolescência resolveu que ele não quer usar roupa. Não, antes não era só sapato, agora não, agora é roupa mesmo. Então, para colocar roupa nesse menino hoje, meu Deus, se tivesse calor, olha, sério, ele estaria pelado andando por aqui, mas tá frio, né? E olha, hoje foi, eu tinha certeza que eu ia chegar no final do culto. Eu escutei também. Amém. Gente, chegamos a Apocalipse 14. E essa figurinha que eu coloquei aí, ó, é a figurinha que eu dei na primeira aula, que é o cronograma. Porque assim, às vezes a gente está aqui já há 17 aulas, e às vezes você fala, nossa, mas peraí, será que eu decorei isso? Será que eu decorei aquilo? Gente, a questão não é decorar. Você nunca vai lembrar de todos os detalhes. Impossível, porque os detalhes eles passam, a gente esquece. O importante é vocês saberem o que acontece. E se vocês forem ler comigo, eu tenho certeza que vocês vão saber do que se trata. Olha lá, nós estudamos o capítulo 1, né, e o capítulo 2 e o capítulo 3. Esses capítulos, eles falam de como as visões foram recebidas, o porquê elas foram recebidas. Aí a gente aprendeu a visão, para que ele foi escrito, para quem foi endereçado. Amor, ó, o Adriano chegou, a folhinha para o Adriano. A folhinha para 7 igrejas, né? Para quem foram escritas 7 cartas, que foram 7 igrejas. Aí a gente foi lá para o capítulo 4. Aí lembra que a gente desenhou aqui como é e como funciona o trono de Deus? Onde estão cada coisa, o que cada item do trono de Deus significa. E depois chegou o primeiro juízo, lá no capítulo 5 e 6, que eram os selos. E aí a gente aprendeu que eram 3 juízos principais, né? Os selos, as trombetas e as taças. E entre eles, nós temos intervalos com pequenos juízos, né? Então, nós estudamos os 7 selos lá no capítulo 5 e 6. E aí entrou o capítulo 7, em que a gente falou dos 144 mil remidos, né? Aqueles que foram salvos, foram guardados, foram selados por Deus. E aí começou o segundo juízo, lá no capítulo 8 e 9, que são as 7 trombetas. Então, cada anjo liberava um juízo, cada vez que tocava uma trombeta. Bom, aí do capítulo 10 ao 14, mais um intervalo antes de a gente chegar ao capítulo 15, que é o que começa as taças. E é exatamente nesse intervalo que a gente está. Nesse intervalo, a gente estudou o livrinho, que é doce na boca, mas amargo quando chega aqui embaixo, que é a palavra de Deus. Nós estudamos sobre as 2 testemunhas, aquelas que vêm pregar a palavra de Deus, certo? Que vão ser perseguidas pelo anticristo e tal. Depois nós estudamos a mulher e o dragão em uma outra aula. Aprendemos quem era a mulher e quem era o dragão. Na última aula nós estudamos as 2 testemunhas, as 2 bestas, desculpa, o anticristo e o falso profeta. E hoje chegamos finalmente ao último capítulo, antes desse último intervalo, que é o capítulo 14. Que aqui o autor dessa figurinha chamou de A Colheita. Deixa eu tirar a blusa, gente, que agora esquentou, peraí. Opa, ela falou para colocar ali e jogar minha blusa no chão. Bom, e esse capítulo 14, gente, ele é dividido em 4 pedacinhos, tá? 4 partes. É um capítulo relativamente grande, mas de muito fácil compreensão. Tenho certeza que hoje ninguém vai ter dificuldade, porque é um capítulo muito facinho mesmo. Só que assim, é um capítulo que é meio misturado. Então ele vai ter 4 partes. Uma parte fala de uma coisa, uma parte fala de outra. E uma não tem ligação assim direta com a outra, e a gente vai ver essas 4 partes hoje, porque é realmente curtinho, tá bom?
Aí, por isso que o tema da aula é tão grande assim, né? Lê aí comigo o tema da aula. O cântico dos 144.000, a mensagem dos 3 anjos, a mensagem do Espírito Santo e o primeiro anúncio da batalha do Armagedon. Por isso que é tão amplo assim, porque é disso que trata esse capítulo 14. Bom, primeira partezinha que a gente vai ler é do versículo 1 ao 5, tá? Que fala sobre o cântico, sobre a canção dos 144 remidos, que aqui eles já estão na eternidade, tá? Aqui eles não estão mais na terra. E diz assim, eu vou ler. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Gente, quando a gente estudou os remidos lá no capítulo 7, que se eu não me engano foi a aula 7 ou a aula 8, uma coisa assim, se vocês esqueceram, vocês dão uma lidinha que está tudo escrito lá na folhinha de vocês. A gente lê sobre esses 44.000 e lá a gente aprendeu que eles foram selados. E o selo era onde? Era na testa, tá? Então, na testa eles receberam um sinal, que a gente não sabe se é um sinal visível, se não é, mas não interessa. E isso garantia que eles não seriam mortos, atingidos. Eles iam ser perseguidos, é óbvio, mas eles seriam guardados e que nada aconteceria com nenhum deles. Então, é isso aqui que está falando, tá? Versículo 2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com suas harpas, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados na terra. Esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. E esses são os que seguem... Obrigada, viu, Adriana? É para mim? Não pode ser para mim? Oh, beleza. Meu Deus. Ajuda nos enjoos beber água. E esses são os que não são contaminados com mulheres, porque são virgens. Esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, lá na aula em que nós estudamos os 144 remidos, nós aprendemos que vai haver salvação durante a tribulação. Então, serão 7 anos aqui na terra, e esses 7 anos vai haver salvação para aqueles que se arrependeram. Mas precisa ter alguém que pregue, né? Então, quem são esses 144.000? Esses 144.000 são descritos certinho lá no capítulo 7. Foi a aula, gente, só para vocês lembrarem que nós estudamos as tribos. Lembra que a gente falou da tribo de Dan? Por que está aqui, por que não está aqui? Senão vocês assistem no YouTube, tá bom? Porque é longo, eu não vou falar sobre isso. Mas nós aprendemos que esses 144.000 selados não são os salvos dos testemunhos de Jeová. Mas eles são 12.000 de cada tribo de Israel. Então, os 144.000 aqui, eles são 144.000 judeus, 12 de cada tribo. E esses são homens, tá? Do sexo masculino. E eles são irrepreensíveis. Eles não pecam. Eles são uma última geração aí, né? Que não vai se converter antes do arrebatamento. Vai se converter depois, durante a tribulação. Porque, gente, judeus não acreditam em Jesus Cristo. Quando houver o arrebatamento, esses 144.000 vão acordar, vão perceber que eles estavam errados e vão propagar o evangelho, tá certo? Chegou. A folhinha tá lá? E aí, esses 144.000, então, são homens, são virgens, nunca tiveram contato com mulheres, tá? E aqui fala também que eles não pecaram e guardaram a palavra, são irrepreensíveis diante do trono de Deus, porque na sua boca não se acha engano, não se acha mentira, tá certo? Então, só para lembrar quem são esses. Qual que é a diferença de quando fala deles
lá no capítulo 7, quando cita eles aqui no capítulo 14. Gente, no capítulo 7, eles estão começando a missão deles. Lá cita eles como remidos, ou seja, perdoados, salvos. Aqui já não. Esse versículo de 1 a 5 não se passa aqui na terra, se passa no trono de Deus. Então aqui eles já cumpriram a missão deles, nessa visão aqui de João, já cumpriram, e os 144 mil já estão lá na glória, no trono de Deus. Essa parte no versículo 1 que fala aqui, ó. E olhei, e eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião. Isso aqui é uma metáfora, tá? Não é o monte Sião aqui. Eles estavam diante do cordeiro, lá no trono de Deus. Tanto que Jesus, a gente vai voltar aqui para a terra? Vai, mas no capítulo 19. A gente está no capítulo 14 ainda. Então, isso aqui é uma metáfora, tá? Então, isso aqui já é os 144 mil que, uau, eles conseguiram, pregaram o evangelho, fizeram tudo que foi designado que eles fizessem, e eles chegam lá e eles cantam um cântico, um coral maravilhoso. A mamãe, você que mandou, né, essa semana, no grupo da igreja? Lindíssimo, não sei se vocês viram. A bênção hebraica, vocês viram aqui? Lindo. Mas lindo. Gente, eu vi 300 mil vezes, porque a coisa mais... Quem não viu, clica lá. É em hebraico, né? Ele está cantando. Aquilo eu já achei lindo. E aí, quando eu li essa parte, me veio... Então, mas vocês imaginam, esse cântico aqui, que os 144 mil vão cantar, é um cântico que só eles sabem cantar. A Bíblia deixa claro que nenhum outro vai cantar esse cântico. É um cântico exclusivo deles. E com harpas. Se aquilo que a gente escutou essa semana já é lindo, vocês imaginam isso? Eu acho que é o coral mais... Nossa, eu acho que não tem como descrever o quanto isso é lindo. E essa canção vai estar sendo entoada por esses 144 mil lá no trono de Deus. Tá certo? Então é isso. Do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5, a gente tem esse cântico, né, que descreve esse cântico. Continuando o capítulo 14, agora, pode virar a página, gente. A gente vai ver a segunda parte desse capítulo 14, que vai do versículo 6 ao versículo 12, tá? E aqui a gente vai ver uma coisa totalmente diferente. Voltou para a terra. Voltou para a terra. Saímos do céu, voltamos para a terra. E aqui a gente vai falar e ler sobre 3 anjos. Só que esses anjos, eles vão se comportar de maneira diferente do que os anjos costumam se comportar. Os anjos, geralmente, eles aparecem na Bíblia para anunciar alguma coisa. Eles sempre vão falar alguma coisa, dar um recado de alguma coisa, né? Olha, vai acontecer tal coisa. Eles servem mais para anunciar. Esse anunciar não tem acento aí, não. Não sei por que está com acento. Então, ele vem para anunciar. Só que aqui, no versículo 6... Pela primeira vez, o anjo vem pregar diretamente. Sabe por quê, gente? A gente consegue ver nesse capítulo, esse capítulo é muito especial por isso. A gente vê que mesmo no meio de ira, de juízos, de cálices de ira, ele manda as 2 testemunhas, ele manda os 144 mil remidos pregarem o evangelho, mas é suficiente? Não é suficiente, não é suficiente, porque as pessoas continuam aceitando o número da besta, continuam se corrompendo. E aí ele ainda manda 3 anjos para pregar o evangelho. Porque tudo que ele mandou daqui para trás não foi o suficiente. Então ele, na sua infinita misericórdia, mais uma vez vem avisar. E aí a gente vai ler sobre esses 3 anjos, tá? O primeiro anjo aparece no versículo 6 e 7, e diz assim: E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Ou seja, esse anjo passa declarando o evangelho, pregando o evangelho, em som audível, pregando mesmo, para proclamar os que habitam sobre a terra, e toda nação, e toda língua, e todo povo. E esse anjo dizia o quê? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo,
e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Gente, a Bíblia fala que todos teriam contato com o Evangelho. Todos conheceriam a verdade de Cristo. A Bíblia não fala isso? Esse anjo não vai ficar sem escutar a declaração do Evangelho. Bom, o segundo anjo, ele vem lá no versículo 8, e o que ele fala? E outro anjo surgiu dizendo, caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho e da ira da sua fornicação. O que ele está dizendo? Que esse segundo anjo, ele vem declarar aos 4 cantos, a toda criatura vivente aqui ainda, que a Babilônia caiu. O que é a Babilônia? A Babilônia a gente vai ver acho que não na próxima e nem na outra próxima, na outra aula. Nós vamos falar sobre a queda da Babilônia e eu vou explicar tudo sobre a Babilônia, o que é. Só que a Babilônia, ela tem a parte econômica, a parte política e a parte religiosa. Aqui a gente está falando da parte política e econômica, tá? E não da religiosa ainda. Então aqui esse anjo está falando, olha, sabe esse governo que vocês estão vendo aí? Caiu, está chegando no seu final, abre o olho. E aí vem o terceiro anjo, e o terceiro anjo está lá de 9 a 11, e diz assim, e seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua testa, ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, já vou explicar o que isso significa, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso, nem de dia, nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Gente, aqui o que está dizendo? O terceiro anjo vem e fala assim, se você aceitar esse sinal, cara, você está perdido. Você vai beber o cálice da ira de Deus. Só que não é um cálice diluído, não. É um cálice denso, sem mistura. Isso ele está fazendo uma analogia a vinho mesmo, tá? Quando antigamente, você queria embebedar os seus convidados, você dava o vinho puro, sem diluir, é um vinho mais forte. Se você coloca água, você dilui, embebeda menos, a pessoa dura um pouquinho, mas aqui ele está falando que vai ser o cálice da ira sem mistura, sem diluição. Gente, se isso aqui já estava pior, ele está falando que as taças estão chegando. E aqui não vai ter cálice de vinho diluído. Aqui vai ser sem mistura. Vai ser o cálice da ira puro. Tá? E aí, olha, a palavra de Deus ela é muito linda. Ela é muito linda. Nós não temos que beber esse cálice da ira. Porque sabe quem bebeu o cálice da ira sem mistura? Jesus Cristo. O que ele fala lá no Calvário? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas se for da tua vontade, eu estou aqui. Então nós não temos e nós não vamos passar por esse cálice da ira. Por isso nós não vamos estar aqui durante a tribulação. Por quê? Porque Jesus já tomou desse cálice pelos nossos pecados. Vocês percebem que as palavras, elas não são à toa? É tudo que liga, Velho Testamento, Novo Testamento, e você vai, a palavra de Deus inteira, ela se liga. Ele usa as mesmas analogias para você perceber-os, né? Linkar e tornar... Oi? Como único mediador, e acabou. Então nós não vamos beber desse cálice da ira de Deus, porque ele já foi bebido pela remissão dos nossos pecados na cruz do Calvário. Porém, quem não aceitou o sacrifício da cruz, vai fazer o quê? Vai tomar do cálice da ira, sem mistura. E aí fala, não, o inferno é temporário. Não, aqui está escrito claramente como é o inferno. É fogo, é enxofre, dia e noite eternamente. Aqui é a descrição do que vai acontecer com aqueles que não foram salvos. Então esses anjos, gente, eles vêm falar claramente. Primeiro o seguinte, o primeiro pregou o evangelho.
e falou, acorda, galerinha, está chegando o final. O segundo vem falar, o final chegou, a Babilônia já caiu. E o terceiro fala, se você aceitar, a condenação é essa. Então, Deus, mais uma vez, nesse capítulo, mostra que nesse intervalo, no final do último, para chegar ao último juízo, ele ainda agiu de misericórdia, dando mais uma chance para aqueles que não aceitaram. Só que a gente sabe que muitos não vão aceitar, por isso que foi necessário realmente a vinda das 7 taças, que a gente vai ver a partir do capítulo 15, certo? Bom, terceira parte do capítulo 14, é um versículo só, e a gente chama de a mensagem do Espírito Santo. E diz assim lá no versículo 13, e ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras o seguem. É o Espírito Santo falando os quê? Gente, aqueles que morreram durante a tribulação, que pagaram com as suas vidas, que sofreram aqui na terra, agora eles estão bem, eles estão descansando. Chegou a hora do descanso, acabou o choro, acabou a destruição, acabou o sofrimento. É o Espírito Santo dando um alerta, que tudo que está aqui vai passar. E que aqueles que realmente se manteram firmes e aceitaram a mensagem da salvação durante a tribulação e pagaram com as suas vidas, eles estão descansando e livre de qualquer tormento. Enquanto no versículo anterior, aqueles que não aceitaram a mensagem de Cristo e aceitaram o número da besta, estão no tormento eterno, certo? Então esse versículozinho ele fica solto ali, no meio do capítulo 14. E por fim, nós vamos para a terceira parte do capítulo 14. E essa terceira parte, ela fala do Armagedon. O primeiro momento que é citado o Armagedon, sem estar falando diretamente, não vai aparecer a palavra Armagedon, tá? Mas é o primeiro anúncio que virá uma batalha. E está lá do versículo 14 ao 20. E diz assim, aqui, gente, a gente vai ouvir falar de 4 anjos de novo. É cheio de anjos, né, o Apocalipse. Então, a gente vai ouvir uma historinha, né, com 4 anjos diferentes, tá? E por que eu estou falando isso? Por causa desse versículo 14. Eu tenho um problema em falar capítulo e versículo. Se eu falar capítulo, vocês sabem que é versículo, tá? Eu não sei porquê, mas quando eu vejo, já falei capítulo. Você também, né, mãe? Puxei isso de você. Isso me irrita quando você erra, mamãe. Eu fiquei igual, olha que coisa. Eu não sei o que acontece comigo. Vamos lá. Então, no versículo 14 diz assim, e olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. O que está dizendo aqui? Que sobre uma nuvem tinha um anjo. Gente, não está falando que é o Filho do Homem, é que isso gera confusão, tá? Por isso que eu estou frisando isso. Não é o Filho do Homem, é um semelhante ao Filho do Homem. Aqui nós estamos falando de um anjo. Até porque, pode deixar ela, Cleiton, deixa passear. Não está fazendo nada, deixa andar. No versículo seguinte, a gente vai ver que vai aparecer o segundo anjo. E esse segundo anjo vai dar uma ordem para esse semelhante ao Filho do Homem. Gente, você acha que um anjo vai dar ordem para Jesus Cristo? Jamais, gente. Você acha que um anjo vai ser tão audacioso assim? Então, aqui a gente está falando de um anjo, tá? Então, nesse versículo 14, a gente está falando que João olhou e tinha um anjo sentado sobre uma nuvem, e esse anjo tinha uma foice na mão. E aí a gente vai lá para o versículo 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem. E aí, o que esse anjo falou para esse anjo que estava sentado? Lança a tua foice e cega. Cega, gente, sempre que a gente lê cega, é ceifa, tá? Na outra tradução. A hora de ceifar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. Esse segundo anjo vira para o primeiro que está sentado e falou, sabe essa foice aí que está na tua mão? Chegou a hora. É para descer com essa foice e destruir tudo. Destrói tudo. Mata tudo. Isso é o prelúdio do Armagedon, tá?
Aí, deixa ela, Cleiton. No 16, e aquele que estava sentado sobre a nuvem, meteu a foice à terra, e a terra foi ceifada. Então, o primeiro anjo obedeceu o segundo, e a foice caiu, o juízo chegou aqui na terra, e a foice foi e ceifou todos os que estavam aqui. E agora a gente, no versículo 17, vai ver que vai aparecer um terceiro anjo. E saiu do templo que está no céu, outro anjo, o terceiro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. Então, esse terceiro anjo também segurava uma foice. E saiu do altar um quarto anjo, ou seja, o outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda, e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui, gente, é mais uma analogia. O que é o lagar? O lagar é aquele negócio em que se colhe as uvas maduras, e os homens ficam, sabe, pisando, espremendo, até sair todo o suco da uva, que vai virar o vinho. Então, aqui, quem são as uvas? As pessoas que não se redimiram a Deus durante a tribulação. Então, o que essa batalha do Armagedon vai fazer? Destruir, pisotear todos aqueles que não aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador durante a tribulação. Então, as uvas nada mais são do que as pessoas, e o lagar é o juízo, é o que vai acontecer. As pessoas vão ser ceifadas. E isso aqui é o primeiro anúncio da batalha do Armagedon, tá certo? O juízo, que vai ser o juízo realmente final. Mas quando chegar na hora do Armagedon mesmo, a gente vai ver em detalhes, tá? E isso a gente vai começar a ver lá a partir do capítulo 19, que estamos chegando, né? Vocês viram que gente, olha o quanto a gente já caminhou. A gente já caminhou, tipo, muito, né? Muito mesmo. E é isso. É facinho esse capítulo, né? Bem tranquilinho, né? Esse capítulo, acho que se vocês lessem sozinhos, dava para entender. Não, não, assim, é que é um capítulo que mistura as coisas, mas separando por partes, dá para entender. Então, semana que vem nós começamos as 7 taças, então, tá certo? Senhor, nós te agradecemos por esse momento de estudo, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos porque nós sabemos que é o Espírito Santo que revela a palavra aos nossos corações. Que esse estudo fique gravado e marcado, mas que o mais importante, que nós saibamos que a tua volta, Jesus Cristo, está cada vez mais próxima. E nós queremos estar diante de ti, remidos, para jamais não ver a possibilidade de ficarmos aqui diante do arrebatamento. Nós te glorificamos pelo plano da salvação, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E pela primeira vez em 17 aulas, eu acabei faltando 1 minuto e 30 segundos. Agora, está melhorando.